Olá, alunos e alunas. Então, nós estamos vendo os pensadores ou filósofos contratualistas. Uma nova classe surgiu, saiu lá do campo, conseguiu ter, o seu poder financeiro, a sua indústria, com muito esforço, criou-se uma classe chamada burguesia e agora ela quer um poder político. O rei ou senhor feudal, ele tem até então aliado à igreja o poder executivo, judiciário e legislativo. Tá até então tudo na mão dele, o poder de criar leis, né? De julgar as pessoas e de executar as construções ali no feudo ou ali na cidade. Mas a nova classe surge e fala: eu também quero esse poder, né? E os pensadores, eles estão de acordo na seguinte coisa: essa população que está sendo criada, que está se proliferando, os estados, os países que estão surgindo, tá? Eles precisam ter um governo. A burguesia não está de acordo, está em conflito com o rei. A burguesia não aceita o monopólio de todos esses poderes na mão do rei. E algo precisa ser feito. Precisa ser feito, de acordo com os filósofos, um pacto entre a população e seus governantes, para que ninguém fique no seu estado natural. O que é estado natural? Sem governo. Do estado que viemos ao mundo, natural, sem ordem. Só que a burguesia não aceita que tudo fique na mão do absoluto, um governo absolutista. Então, Thomas Hobbes, no vídeo anterior, nós vimos que ele fica do lado dos monarcas, dos reis, dos absolutistas, ok? Porque ele acreditava que os reis eram dotados, de um poder divino para estar ali, governando e sabendo o que era melhor para a população. E que a burguesia podia ficar com as conquistas econômicas dela, com as fábricas, que não tinha problema nenhum. Agora nós vamos ver o que um filósofo chamado John Locke acha sobre quem fica com o poder. Qual é o tipo de contrato que John Locke acha que nesse momento deveria ser feito entre a população e os governantes? Para John Locke, o homem, quando ele está desprovido de governo, ou seja, sem governo, ele se encontra sim no seu estado natural. Mas esse estado natural do homem, para John Locke, é ótimo, porque ali ele se vê como um ser racional, que tem que pensar para agir. E quando ele pensa para agir, ele sempre vai ter escolhas certas. Ele vai dar ao outro a liberdade que o outro merece e vai dar a si mesmo a oportunidade de fazer as coisas certas. Ou seja, o contrato social para John Locke é não ter um governo que manda ou que tira a liberdade do ser humano, do indivíduo. Então, John Locke acredita que aquela população ela poderia se reorganizar, porque o ser humano ele é dotado da capacidade de um amor mútuo, de respeitar o direito do outro. Esse era um pensamento de John Locke na época. Ele acreditava que a única forma de obter felicidade era tendo liberdade. E ele vai falar isso num livro dele, tá? Que se chamava O Segundo Tratado do Governo Civil. Nesse livro ele vai falar assim: o que adianta ter um governo que seja detentor de todo o poder para nos falar o que é certo e o que é errado, se esse governo vai ser corrupto? Se for o monarca, vai ser corrupto. Se for os burgueses, vai ser corrupto. O que adianta? Todos vão tirar nossa liberdade. E nossa liberdade é nossa felicidade. Então, John Locke falou o seguinte: na minha opinião, deve-se ter um contrato social no qual o Estado, tá, seja lá qual for, não tire o nosso direito de liberdade. Seja um governo democrático, onde nós tenhamos o nosso poder de escolha.
Então, o pensamento de John Locke já tendia à democracia, ok? O que é democracia, você vai ver nos vídeos anteriores, lá do primeiro trimestre, que significa o poder do povo e etc, tá? Até, tchau! Então, John Locke falou o seguinte, na minha opinião, deve-se ter um contrato social no qual o Estado, tá, seja lá qual for, não tire o nosso direito de liberdade.